Em primeiro lugar, a gente viu, pelo menos alguns viram outro dia, o nome do Mel Gibson nos trending topics do Twitter, né? O que aconteceu, né, com o Mel Gibson? Aí a gente vai descobrir. Ele está dirigindo um filme sobre a família Rothschild. Uma das famílias ícones da visão do globalismo, né? E ele está exatamente atacando a nova ordem mundial, que é essa turma aí de Davos, globalista, Jorge Soros. Essa turma que na pandemia mostrou suas garras com tudo, já vinham tentando antes com um alarmismo climático, e na pandemia viram ali um caminho, uma avenida aberta, né, para poder testar esses limites. E, má notícia, spoiler, né, o Ocidente fracassou no teste. O Ocidente se mostrou subserviente demais aos especialistas, aos embusteiros, picaretas como o Dr. Fauci da vida, né? E com isso, nós viramos províncias chinesas. Todos nós. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, né? E com isso, STF, companhia, consegue tomar decisões ignorando a Constituição do país, o povo, a soberania nacional, porque a OMS disse. Então, isso é o globalismo, essa é a nova ordem mundial, tudo muito perigoso, tem que estudar sobre esse assunto, eu tenho feito isso. Não é teoria conspiratória, não é coisa de chapéu de alumínio, são coisas confessadas por famílias como a da Rothschild, né? Então o Mel Gibson tocou na ferida, o cara é macho, cabra macho, né? Tem vários filmes ali mexendo em alguns vesperos, e parabéns para o ator, um dos mais conservadores ali de Hollywood, né? Que é um ambiente muito hostil. Sair do armário em Hollywood não é, obviamente, assumir que é gay, né? Isso aí a cada 3 você esbarra em 1 ou 2. É realmente você se declarar alguém mais conservador. Falei da pandemia, falei dessa coisa toda, né, de globalismo e a tentativa de monopolizar a fala em nome da ciência foi muito evidente nesse período, e nós vimos a turma da esquerda no Brasil fazendo isso, né? Cantora de jazz, governador picareta, embusteiro safado, todos eles de repente incorporaram a voz da ciência, a Globo, né, a mídia, e gente que realmente entendia do assunto sendo calada, censurada, né, uma palhinha para o que estamos vendo hoje. E aí eu vejo essa notícia, né? Entrada do Ministério da Fazenda recebe banho de sal grosso. Claro, né? Cena que nós vimos, o vídeo e tudo, eles jogando sal grosso no chão e varrendo, é obviamente algo muito comprovado cientificamente, né? O estudo da OMS comprova, o Dr. Fauci atesta que se você jogar sal grosso e espalhar no chão, tudo aquilo de ruim que a equipe do Paulo Guedes fez vai embora, e aí o caminho fica livre para as benesses produzidas pela equipe do Fernando Haddad. Ciência, meus caros. Ciência. É sempre muito importante falar em nome da ciência. Na pandemia, nós vimos também, em nome do politicamente correto, o debate interditado em relação ao principal grupo de risco, além dos idosos. Claro, né, uma doença respiratória, ela atinge de uma forma muito desproporcional alguém com 90 anos em relação a alguém com 4 anos. Mas nos impediram de falar disso. E o segundo grupo de risco, além do idoso, era o obeso. Obesidade é doença. Obesidade mata. Traz muitos riscos à saúde. Mas hoje em dia é proibido falar isso, porque você estaria sendo alguém ofensivo. O médico que vira e fala para um obeso, olha, você já pensou de repente numa dieta porque o seu calcanhar não está aguentando o peso do corpo, ele acaba processado por ofender o paciente, né? Então, vamos ter que encerrar a profissão de medicina. E aí coloca no lugar a cantora de jazz, ela canta um jazzinho e o sujeito vai para casa curado. Só que não. Então, nós vimos essa triste notícia hoje na Folha de São Paulo. Meus sentimentos, a família do envolvido. Jovem obeso morreu após ficar mais de 4 horas em ambulância à espera de um atendimento. Não tinha maca que conseguisse dar conta do peso dele, do rapaz, muito jovem, né? É tudo muito triste. Agora, que pelo menos sirva, né, para trazer à tona o debate sobre obesidade como doença, como risco à saúde,
como risco de vida, porque esse debate está interditado por conta dos flocos de neve, da turma que vê ofensa em tudo e quer destruir a ciência, por exemplo, a biologia. Não podemos mais falar que homem é homem, mulher é mulher. Lembrar que só mulher engravida, não podemos fazer isso. Então, eles querem matar a ciência em nome da ideologia. E isso é muito perigoso. Tem risco até de vida. Por falar nisso, nós temos agora uma nova ministra da Saúde no Brasil. E como o PT, a esquerda em geral, se preocupa muito com a ciência, colocou no Ministério da Saúde, lembrando que eles demonizavam o Pazuello, porque ele era um militar, né, com experiência logística, numa pandemia que precisava de muita questão logística, mas tudo bem, eles demonizavam porque não era alguém especialista da área de saúde, medicina. E eis que o PT colocou uma socióloga, né? Nízia tomou posse, criticando a negação da ciência na gestão de Bolsonaro, e ela é uma socióloga, porque a gente sabe que quando você faz sociologia, você vira o maior especialista em medicina, em saúde do planeta, né? Então é isso que temos para o jantar no governo petista. E, claro, como uma das primeiras medidas que ela está pensando, vem aí o pacote do aborto, né? Porque, afinal de contas, é preciso deixar para trás essa coisa ultrapassada de focar na vida humana como sagrada, né? Porque essa turma da esquerda prefere priorizar a vida dos ovinhos das tartarugas, né? Então, agora, aquele que era o genocida sai de cena e entra a turma do amor, a turma da diversidade, que quer matar os bebês no ventre, né? Mas o Lula disse que não ia defender o aborto, e aí sim temos um estelionato eleitoral, né? Em várias outras áreas, como vamos ver na frente, não. Na economia, principalmente, que é a minha seara, ninguém pode dizer que Lula escondeu o jogo. Ninguém pode se dizer surpreso. Vamos falar disso. Mas nessa área houve estelionato eleitoral. Claro, para a pessoa minimamente atenta, que faz o dever de casa, todo mundo tinha obrigação de saber que a turma do PT é abortista, né? É muito patético ver Dom Cheder, sei lá o quê, falando eu sou contra o aborto, não me coloquem nessa. Mas defende partido que é abortista, que tem essa pauta, né? Então, cristão que fez o L, tá aí o resultado, como é que você está se sentindo hoje, né? Espero que não um bom cristão. Vai lá, pelo menos se confessar, é o mínimo que você pode fazer como cristão por ter feito o L. Mas calma, nós temos um governo abortista, nós temos um governo que vai destruir, e já começou, a economia do Brasil, nós temos um governo que tem muita gente encalacrada com a justiça. Se os órgãos competentes fizerem o dever de casa e houver escrutínio da imprensa, vamos voltar a ter muitos escândalos de corrupção, que ficamos 4 anos sem tê-los, né? A política vai se misturar com a página policial novamente. Mas calma, que tem muita gente nervosa com essas bobagens. A economia vai destruir, o dólar vai para 7, a corrupção vai voltar com tudo, o aborto, que é o assassinato de crianças. Tudo bem, mas para, gente, olha só, eu sou um cara que procuro sempre ver o copo meio cheio, porque senão a vida já é muito dura, a gente tem conta bloqueada nas redes sociais, conta bancária congelada, passaporte cancelado. Se a gente não olhar o copo meio cheio, a gente fica meio deprimido. E eu sou um cara que dou algum valor também ao senso de humor, à ironia fina. Nem sempre a turma da esquerda consegue capturar, é verdade, mas veja, nem tudo tá ruim e não é o fim do mundo. Por que eu digo isso? Porque todas vão ficar felizes que agora nós temos vários ministros inclusivos. 6 ministros, ao menos, usaram a linguagem neutra, ou seja, assassinaram a língua portuguesa durante a posse. Então está tudo muito difícil no Brasil. Temos uma ditadura, censura já está imposta, perseguição, a economia vai lamber, mas todas ficaremos felizes, pelo menos, com essa sensibilidade, com esse toque, né, de humanismo dos nossos ministros e desse governo. A Argentina foi pelo mesmo caminho, né? A inflação passou de 100%, a miséria é galopante, mas
como eu disse, eu procuro ver o copo meio cheio. Os argentinos, além da vitória da Copa do Mundo e do Messi, né, eles têm todas felizes com a linguagem neutra lá oficial também. Ainda na questão da guerra cultural, gente, eu sempre chamei a atenção aqui de uma coisa que eu volto a repetir para vocês. Os movimentos de minorias, eles não têm nada a ver com as minorias. Atenção, eu vou repetir porque pode parecer meio contraditório, mas não é. Os movimentos de minorias não têm nada a ver com minorias. O movimento feminista não tem nada a ver com mulher. O movimento racial não tem nada a ver com negro. O movimento LGBT não tem nada a ver com homossexual. E eu digo isso e provo. Quase toda live eu provo. Eu mostro aqui. Né? Olha, a feminista demonizando uma mulher só porque é conservadora. Então não tem nada a ver com mulher. Né? O movimento racial cuspindo em negros de direita. Não tem nada a ver com negro. Né? E a esquerda, na figura do Zé de Abreu, um petista convicto, muito próximo aí do Lula e companhia, essa turma está alfinetando o Eduardo Leite e dizendo gay de direita parece contrassenso. Em primeiro lugar, né? Eduardo Leite não é de direita. É um cara globalista, progressista. Na pandemia fechou até gôndola de supermercado, porque o vírus, ele obviamente seleciona qual gôndola, né? Qual prateleira que ele vai atacar. Então é um homem da ciência e não é, obviamente, de direita. É um tucano de esquerda. Mas veja que ele não é petista. E isso deu ao Zé de Abreu, um petista, e alguém bastante asqueroso, mas aí cá entre nós é pleonasmo, é redundância. O Zé de Abreu, aquele que cospe em mulheres, né, ele disse que não pode ser um gay de direita. O movimento LGBT não tem nada a ver com gay, com defender o direito do gay. Né, tem a ver com esquerda, como eu já cansei de dizer, e uma vez mais estou provando.